Eu hoje quero compartilhar uma palavra com você. E a gente sabe que na hora que a gente às vezes está dentro da igreja, a gente tem distrações, né? Eu até brinquei esses dias que às vezes passa alguém no pátio da igreja, a gente se distrai, se levanta alguém para ir no banheiro, a gente se distrai, muitas coisas acontecem, o celular toca, né? A gente é tentado, ao invés de desligar, botar no vibrador, no silencioso, ele toca no meio do culto, nos distrai. Então, o que eu queria pedir para você? Você precisa entender o propósito para o qual você veio à igreja nessa manhã, né? Se você não sabe, o diabo sabe o que ele tem que fazer para tirar a sua atenção. Então, o que eu gostaria de citar antes de começar a pregar, é que você não perca o que nós vamos estar aqui compartilhando nessa manhã, dentro desses assuntos sobre igreja, um assunto muito importante. Você trouxe a sua Bíblia e diga amém. Nós vamos fazer várias leituras. Nós não vamos ler assim, como às vezes de costume, pegar um capítulo, um versículo ou alguns versículos e lermos os versículos. Não, nós vamos ler alguns versículos separados, alguns versículos que estão talvez no mesmo livro, versículos que estão em outras passagens. Primeira coisa, eu gostaria de ler com você Atos 13, versículo 13. Você que trouxe a sua Bíblia, você vai ler comigo. Atos 13, versículo de número 13. Pastor, qual é o primeiro texto da nossa leitura? Atos 13, versículo de número 13. Ok? Quantos já acharam, digam amém. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. Vou ler mais uma vez. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. Ainda em Atos dos Apóstolos, o capítulo 15, versículo de 36 a 41. Vai gravando aí, queridos. Atos 13, 13. Ah, pastor, eu saí na hora do culto. Você vai perder esse pedaço. Se os irmãos da projeção aí puderem colocar. Atos 13, 13. Agora Atos 15, do 36 ao 41. Atos 15, do 36 ao 41. 2 páginas aí à frente, possivelmente. Amém? Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar quem? Queria levar João, também chamado de Marcos. João Marcos, o João do Evangelho de Marcos. Esse aqui é o João do Evangelho de Marcos. Mas Paulo achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, olha agora, se referindo a Atos 13, 13, ele os abandonando na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. O que aconteceu? Versículo 39. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Verso 41, passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Aí agora você está vendo, Atos 13, 13. Aonde que aconteceu isso? Lá na Panfilha, enquanto Paulo e enquanto Barnabé estavam pregando a palavra de Deus,
Preste bastante atenção nisso, senão você não vai entender nada dessa palavra. João Marcos os deixou. Talvez em função da ameaça, em função do medo, da perseguição, os deixou. Você vai ver que havia aqui um mago que se dizia de Bar Jesus, filho de Jesus, que se dizia fazer as mesmas coisas de Jesus. Depois Paulo repreende. Enfim, talvez uma série de possíveis ameaças faz com que João Marcos os deixasse na Panfilha. No Atos 15, 36 ao 41, eles queriam viajar, Paulo, Barnabé, e aí Barnabé disse que queria levar quem? João Marcos. E aí Paulo não queria, e eles se desentendem por causa disso. Depois o que acontece? João Marcos e Barnabé leva consigo João Marcos para Chipre, e Paulo e Silas, eles vão viajar então pela Síria, pela Cilícia, pregando a palavra de Deus. Até aqui todos acompanhando, amém? Agora em 2 Timóteo, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 4, do versículo 9 ao 11. Paulo preso pelo governo de Roma, agora ele escreve uma carta, 2 Timóteo 4, do 9 ao 11. Todos os irmãos acharam? Digam amém. Procure vir logo ao meu encontro, está dizendo Paulo nesta carta. Pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Versículo 11. Se você não compreender, não estiver atento, vai passar. Só Lucas está comigo. Agora olha o que o apóstolo Paulo diz. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o quê? Para o ministério. Então vamos compreender aqui só uma questão cronológica. Eles estão na Panfilha, João Marcos os deixa, os abandona. Agora eles estão decidindo para onde vão, e quando decidem para onde vão decidir quem vão com eles, quem vai com eles. E aí Barnabé disse que queria levar João Marcos. Paulo disse que João Marcos não entrava no barco dele, ou João Marcos ou Paulo. E aí o que acontece? Barnabé então diz, eu não vou com você, eu não ando com você. A Bíblia diz que eles tiveram um sério desentendimento. O que eu vou chamar de sério desentendimento está lá em Atos 9, 27. Vai gravando todos esses textos aí, Atos 9, 27. Então Barnabé o levou aos apóstolos. Levou quem? Levou Paulo, não mais Saulo. E lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor que lhe falara. E como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Queridos, então Paulo tem uma discussão séria com Barnabé. Que discussão é essa? Para mim é essa discussão. Paulo agora está ouvindo dos lábios de Barnabé o seguinte: quando você tinha acabado de se converter, camarada, e todos os apóstolos queriam te dar um pau ferrado, porque você não prestava e tinham matado muitos companheiros dele, fui eu que te levei lá e fiz o meio de campo para que ninguém te matasse. E agora você está olhando para João Marcos e está dizendo, ele não presta, ele não vai entrar no barco comigo? É assim que você age? Se você não quer que ele vá com você, eu também não vou. Eu também não entro no barco contigo. Então eu vou pegar João Marcos e vou para Chipre. E aí diz que eles foram para Síria, Paulo e Silas, e depois caminharam pela Cilícia fortalecendo a igreja. Esse é o texto. Aí chega lá no final da caminhada cristã e de vida de Paulo, em 2 Timóteo capítulo 4, esses 3 versículos que nós lemos, o que Paulo está dizendo? Só Lucas está comigo, e traga-me também Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Queridos, parece confuso, mas não é não. Parece que é complicado, mas não é não. Eu queria hoje falar ao seu coração sobre isso. E se algo depender de você,
para mudar? Pergunte para a pessoa que está ao seu lado. E se alguma coisa depender de você para mudar? Ela muda? Uma das maiores diferenças da geração atual para a geração dos nossos avós é que qualquer coisa que quebrasse naquela época, na geração dos nossos avós, eles não trocavam ou não jogavam fora. Eles se dedicavam ao máximo a consertar. Eles se dedicavam ao máximo a botar para funcionar novamente aquilo que se estragou, aquilo que possivelmente se quebrou. Dentro desse ponto de vista, o que fazer com o que se quebra? O que fazer, irmãos, com o que se danifica? O que fazer com o que chamamos de quebrar? Podemos pensar que o que se quebra perdeu o seu valor. Porque quebrou. E porque quebrou, não tem mais valor nenhum. Podemos pensar que o que se quebra precisa ser jogado no lixo. Quebrou, joga no lixo. Vai lá, pega, se estragou, joga no lixo, compra outro. Podemos pensar que o que se quebra precisa ser trocado por outro igual ou de melhor qualidade. Precisamos trocar por um outro igual ou um outro melhor. Quem é, irmãos, que nunca pensou em poder fazer isso em diversas áreas da sua vida? Trocar, substituir, mudar coisas que nós imaginamos estarem quebradas e que imaginamos não ter mais valor, que o seu destino é o lixo, que merece ser trocado por outro igual ou outro melhor. Quem é que nunca desejou, imaginou poder querer fazer isso em diversas áreas da vida? Quem é que nunca pensou em poder ter a capacidade de poder substituir aquilo que se quebrou em momentos em que a vida parece não ter mais jeito? Em momentos em que a vida parece que só substituindo é que as coisas vão melhorar, só trocando é que as coisas vão ficar melhores. Quem nunca pensou? Quem nunca imaginou? Quem nunca desejou? O grande problema, e atente-se para isso, é que talvez o maior problema da situação não esteja no que se quebrou. Mas o maior problema, o grande problema, no meu ponto de vista falando, está quando nós se quebramos. Está quando nós nos quebramos. Estar na condição de trocador é fácil. Estar na condição de substituidor é fácil. Mas estar na condição de quebrado é outra questão. É outra história. Apontar o que está quebrado e trocar é mole, é fácil. Mas quando é você quebrado, a história muda de figura. Eu tenho conversado e falado de um dito popular: é fácil ser pedra, é difícil ser o quê? Vidraça. Enquanto nós somos pedra, é uma maravilha. Mas quando nós nos tornamos vidraça, a coisa muda de figura. É fácil nós sermos o trocador. Quebrou isso, eu vou lá e troco. Agora, quando somos nós que quebramos, a coisa ela muda muito de figura. Por quê? Nos faz perceber que nós não somos tão bons como imaginávamos ser. Nós conseguimos entender isso. Eu não sou tão bom como eu dizia ser. Nos faz pensar que os reveses da vida servem para nos trazer lições de igualdade. Ouça isso, por favor, igreja. Os reveses da vida servem para nos trazer lições de igualdade. Eu sou igual a você, que também tenho vontade de errar e muitas vezes transforma a vontade em acontecimento, em atitude. Eu também erro. Os reveses da vida nos mostram isso, que nós somos iguais. Serve para nós resolvermos questões do passado que ficaram abraçadas com o orgulho da nossa alma. Por isso eu digo que
Quando nós nos tornamos a peça quebrada, não o trocador, mas a peça quebrada, nós começamos a perceber que nós não somos tão bons como nós imaginávamos ser. Nós começamos a perceber que nós somos tão iguais a outras pessoas, tão parecidos quanto aqueles que erram. Nós começamos a ver que questões do nosso passado são desafiadas à transformação, situações que estão abraçadas com o nosso orgulho, situações que estão abraçadas com situações e diversas coisas da nossa alma que nos impedem a mudança. O texto que lemos, ele fala de 3 personagens da igreja primitiva. Fala de Paulo e Barnabé, homens que foram verdadeiros abridores de igrejas, dando ao evangelho o crescimento, o apogeu, vamos dizer assim, transformador da igreja cristã naquela época. E também fala de um terceiro nome, que nós aqui citamos, João Marcos, um camarada que quebrou, um camarada que falhou, um camarada que fugiu, um camarada que abandonou Paulo e Barnabé quando eles estavam juntos na Panfilha. O tempo passa, e depois de inúmeras viagens que eles fazem, eles pretendem voltar a uma das igrejas na Síria e na Cilícia, com o objetivo de ir lá orar, falar da palavra de Deus, fortalecer os cristãos, os gentios, os judeus. Esse era o propósito. Havia uma confusão dos gentios que estavam sendo incluídos no plano salvífico do Senhor, e os judeus não concordavam. Havia uma confusão grande nisso. E nesse momento, Barnabé diz: vamos levar João Marcos. Paulo, naquela hora, não aceita João Marcos em hipótese alguma no barco junto com ele. Então eles se desentenderam. Está lá em Atos 9, 27, o que eu deduzo ser a discussão dos dois. João Marcos é o elemento que provoca essa discussão, e aí Barnabé olha nos olhos de Paulo e diz: você não quer João Marcos no seu barco? E você se esquece de que você foi no passado, e fui eu que te levei à casa dos apóstolos para você não tomar um couro deles? E agora você está falando que esse camarada não pode entrar no barco? Eles têm um sério desentendimento. Então Barnabé decide abandonar Paulo para ficar com João Marcos. Paulo e Silas vão junto fazer uma viagem que seria com Barnabé também e com João Marcos, e Barnabé e João Marcos voltam para Chipre. A pergunta, e agora eu começo a entrar na mensagem, a pergunta que me sacode aqui nessa história, entre esses dois homens de Deus, é: o que foi determinante nesta mudança de João Marcos, ao ponto de que o desprezou, chamar agora no final da caminhada de muito útil ao ministério? Chamá-lo de muito útil no final da vida. Eu fico me perguntando, o que foi determinante na vida de João Marcos, que de fugitivo, de abandonador, ele é chamado de útil no final do ministério, no final da vida do apóstolo Paulo? A pergunta para mim é, o que me sacode é essa pergunta: foi Paulo? Não. Não foi Paulo o elemento determinante, a variável que fez com que João Marcos mudasse. Não foi. Foi o próprio João Marcos? Também não. João Marcos aqui não tem nenhum crédito nessa sua transformação que acontece a partir do momento da discussão entre Paulo e Barnabé. A pergunta para mim é: foi Deus? Por incrível que pareça, também não. Quem foi então, irmãos? Barnabé. Um homem que foi determinante na reconstrução do propósito de Deus na vida de João Marcos. Quando eles estão discutindo, Paulo e Barnabé, Barnabé diz: então eu não viajo com você para ficar com quem? Com João Marcos. Vou ficar em Chipre cuidando de João Marcos. Vou deixar João Marcos no banco, vou cuidar dele. Vou tratar dele. Eu não vou, porque quebrou, jogar ele fora. Irmãos, a condição muda quando nós estamos trocando e quando nós é que estamos sendo trocados. Quando nós é que nos quebramos. E quando eu olho para a vida de Barnabé,
me vem essa pergunta: e se algo depender de você para mudar? E se algo tem dependido de você para mudar? Primeira coisa que Barnabé me mostra é que Barnabé venceu o seu exclusivismo. Barnabé abriu mão dos seus interesses pessoais. Barnabé abriu mão das suas vontades pessoais para atender João Marcos. O que Barnabé queria, é claro, que voltar à Síria, à Cilícia, e visitar junto com Paulo as igrejas abertas por eles, e doutrinar aqueles irmãos, ensinar, pregar a palavra, o evangelho, e gerar naquela vida crescimento. Barnabé olhou e disse: imagina quantas pessoas vão estar nos esperando, uma multidão, uma quantidade enorme de pessoas. Imagina como nós não vamos ser recebidos naquele lugar. Eu vou trocar talvez o reconhecimento de uma multidão por uma vida quebrada. Será que isso vale a pena? Será que é isso que eu devo fazer? Será que é isso que eu devo imaginar na minha vida? Então Barnabé diz: o que eu vou fazer? Eu vou abandonar o meu exclusivismo. Ao invés de querer ser, talvez, alvo do olhar de milhares de pessoas, eu quero ser alvo de um olhar, o de João Marcos. Ao invés de desejar ser o alvo do ouvido de muitas pessoas, eu quero ser o alvo de um ouvido, de João Marcos. Barnabé abandona o seu exclusivismo. Se alguma coisa depender de nós para mudar e esbarrar nos nossos interesses pessoais, nem sempre muda. A verdade, irmãos, é que quando alguma coisa precisa mudar e depende de nós, se esbarra nos nossos interesses pessoais, nem sempre as coisas mudam. Fica quebrado, fica destruído. Eu não vou me meter nesse assunto, vou deixar quebrado. Por que você vai deixar quebrado? Porque esbarra nos meus interesses pessoais. Eu me lembro que quando eu era mais novo, adolescente, aí por volta dos 12 anos, eu tinha um pavor enorme de dormir com a porta da casa aberta. Pavor enorme. E às vezes lá em casa era uma guerra. Quem vai descer para fechar a porta? Ah, eu já estou deitado. Ah, eu também já estou. Ah, o outro eu também já estou dormindo. Mas quando o ladrão entrar e roubar, vai roubar todo mundo. Quem está dormindo, quem está deitado e quem está roncando. Quando as coisas precisam de uma atitude, mas essa atitude esbarra nos nossos interesses, deixa a porta aberta. Deixa quebrar. Deixa estragar. Deixa ficar destruído. Quando eu olho para Barnabé, eu vejo assim, como um homem como esse pode trocar ser o alvo de muitos olhares para ser alvo de apenas um olhar, o de João Marcos. Barnabé, ele fez o quê? Ele abandonou seu exclusivismo. Não quero que seja a minha vontade. A segunda coisa que eu olho para Barnabé é que Barnabé viveu além de si mesmo. Ouça isso, por favor, meu irmão. Barnabé viveu além de si mesmo. Acima das suas expectativas emocionais. Acima das suas expectativas materiais. Acima das suas expectativas espirituais. Barnabé viveu além de si mesmo. E o que isso tem a ver, queridos, com a palavra que nós estamos dizendo? Tudo que dá trabalho, nem sempre nós queremos envolver a nossa vida nisso. Por que eu estou falando isso? Quando Barnabé olha para João Marcos, sentenciado pelo discurso de Paulo, dizendo, ele não merece continuar porque falhou na Panfilha, Barnabé começa a pensar, esse camarada vai sair da igreja, não vai mais continuar a caminhada e João Marcos vai para o inferno. Eu não posso deixar isso acontecer.
Eu tenho que viver além de mim mesmo. Eu não posso olhar para João Marcos e dizer, eu vou viver os meus sonhos, os meus projetos, os meus planos, e que se dane João Marcos por aí. Não. Eu tenho que cuidar desse camarada. Esse camarada vai sair da igreja, esse camarada vai abandonar o evangelho, esse camarada vai abandonar o ministério. Só porque ele errou lá atrás, só porque ele falhou. Talvez por conta da imaturidade, talvez por conta da inexperiência, talvez por ser um jovem, talvez foi por isso. Ele viveu além de si mesmo. Tudo aquilo que dá trabalho, nem sempre queremos envolver a nossa vida nisso. Dá trabalho, pastor. Sei que dá trabalho. Eu sei que dá trabalho. Diaconisa Maria de Freitas não vem, faz uma falta. Não tem aquele 4 braços, como eu queria ter 4 braços agora. Mas tudo que dá trabalho, irmãos, nem sempre nós queremos envolver a nossa vida. Pastor, vamos fazer isso na igreja? Vamos. Começa com você. Ah, mas pastor, tem que acordar mais cedo, né? Tem que enfrentar problemas. Eu falei assim, então deixa para lá. É assim. Pastor, vamos fazer isso? Vamos, irmãos. Começa aí contigo. Ah, mas pastor, tem gente que é assim na igreja. Pastor, vamos fazer isso? Vamos. Mas como vamos fazer? Não, o pastor planeja, o pastor ora, o pastor começa, o pastor vai no meio, o pastor vai no fim. Aí depois diz assim, pastor, como você centraliza tudo na igreja, né? Vamos, pastor, vamos. Começa contigo, meu irmão. Olha para a igreja, vê qual ministério que está faltando, que você pode fazer alguma coisa. Começa com você. Você está autorizado a isso. Começa. Mas vai dar trabalho? Vai. E se der trabalho? Envolve a sua vida no trabalho. Ah, não, pastor, eu não consigo viver além de mim mesmo. Se depender alguma coisa de você para mudar, meu irmão, se envolve trabalho, não muda. Quando eu olho para Barnabé, eu vou dizer para você que Barnabé era a pessoa certa para João Marcos. Ou seja, Barnabé era propósito de Deus na vida de João Marcos. Quero dizer para você uma coisa, olhe para mim. João Marcos tinha um Barnabé. Paulo teve o privilégio de ser abençoado por tabela por esse Barnabé. O apóstolo Paulo, teve o privilégio de ser abençoado lá em 2 Timóteo 4, 9, 10 e 11, pelo que Barnabé fez. Barnabé leva Paulo à casa dos apóstolos, porque senão ele ia tomar um couro, talvez ia morrer. Depois de tabela, lá na prisão em Roma, Barnabé abençoa a vida de Paulo, porque cuidou de João Marcos. Aí está lá Paulo dizendo, traga-me João Marcos, porque é muito útil ao ministério. Paulo teve o privilégio de ser abençoado por tabela por esse Barnabé. Barnabé teve o privilégio de ser a mudança que João Marcos precisava. Por quê, pastor? Possivelmente ele não poupou falar o que João Marcos precisava ouvir, mas falou o que mudou a vida desse homem. Em Chipre, João Marcos aceitou, e em Roma, Paulo pediu que o trouxesse este homem, porque ele era muito útil ao seu ministério. Quando eu olho para isso tudo, quando eu olho para esse texto, me vem uma série de questionamentos, indagações, e eu me pergunto, aonde está o seu João Marcos? Aonde ficou o seu João Marcos? Ser Paulo
em Atos 15 é mole. Eu quero ver se é Paulo em 2 Timóteo 4. Seu trocador é mole. Quero ver se é o quebrado. Aonde ficou o seu João Marcos? Aonde você o deixou? Talvez hoje nós estejamos aqui na igreja e estejamos nos lembrando de situações, ministérios que deixamos, dons, chamadas que Deus nos deu, e nós comecemos a pensar, aonde foi que eu parei? Talvez eu seja um Barnabé, que quando Paulo disse que João Marcos não ia entrar, eu falei, então tá bom, então deixa João Marcos por aí. Talvez o seu João Marcos seja alguma coisa que Deus mandou você fazer e você não fez. Talvez o seu João Marcos seja alguma coisa que Deus tinha colocado no seu coração e que você deixou morrer. Talvez o seu João Marcos era alguma coisa que você começou, mas parou. Onde está o seu João Marcos? Por que você entrou no barco de Paulo sem João Marcos? Por quê? A pergunta, irmãos, é essa. E se alguma coisa depender de você para mudar? Muda. Se alguma coisa depender de você para se transformar? Quantos João Marcos não estão esperando um Barnabé hoje? Quantos João Marcos não estão esperando um Barnabé hoje? Eu vou dizer duas coisas. Existem muitos João Marcos nesta igreja que estão esperando um Barnabé. Existem muitos João Marcos fora da igreja esperando um Barnabé. A minha pergunta é, por que você não vem no culto de logo mais com o João Marcos? Por quê? Porque, pastor, se depender de mim para mudar, não muda. Não muda. Essa é a verdade. Se envolver trabalho, eu estou fora. Se tiver que viver além de mim mesmo, eu estou fora. Se tiver que tocar nos meus interesses pessoais, eu estou fora. Abrir mão da minha vida por causa de um camarada? De jeito nenhum. Se depender de você para mudar, meu irmão, fica do jeito que está ou muda. Como é que faz? Essa semana eu estava na internet e fui presenteado com um vídeo e essa palavra já estava em meu coração e eu fiquei pensando comigo, falei assim, Deus fez tudo certo. Queria terminar essa palavra hoje com uma ilustração, com um pequeno vídeo. E eu estava lá no canal de um homem chamado Roberto Brizola. Estou falando o nome porque possivelmente essa mensagem vai para a internet e que os direitos autorais sejam dedicados a ele. Roberto Brizola, de uma produtora, não sei se mexicana, espanhol, chamada La Fiesta. Eles produziram um vídeo, talvez alguém aqui já tenha até visto, não está no YouTube, esse vídeo não está publicado. Para baixar esse vídeo, tive que pedir autorização a ele, pegar um programinha para poder fazer o download dele. E eu falei assim, eu quero mostrar esse vídeo para a igreja. Se depender de alguma coisa para mudar, meu irmão, se depender de você, alguma coisa para mudar, muda ou fica do jeito que está? Esse vídeo, ele é em espanhol, legendado. Algumas coisas você vai conseguir entender com facilidade, outras não. Então fique ligado na legenda para você não se perder no meio do vídeo. Tem 9 minutos
de duração. 9 minutos e 26 segundos exatamente falando. Aquí te lo dejo. Ya sé que no es el sitio más adecuado para él, pero mira, es que estamos saturados. En cuanto podamos, nos lo llevamos a un sitio más acorde con su situación. Aquí tienes los informes, las medicinas. Esta es la última valoración. Y en esta maleta están todas sus pertenencias. De acuerdo, firma aquí y ya está todo. María, ¿otra vez por los pasillos? ¿Quieres hacer el favor de salir al recreo con los demás niños? ¡Niños! ¡Niños! Este es vuestro nuevo compañero. Como veis, es un poco especial. Pero entre todos tenemos que conseguir que se sienta a gusto el tiempo que esté entre nosotros. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a empezar con la clase. ¿Recordáis que ayer hablábamos de la importancia de las comas? Las comas pueden cambiar el sentido de una frase hasta convertirla en otra completamente diferente. Aquí por lo menos te dará el solecito un rato. Ahora vuelvo, ¿vale? Pero María, ¿dónde vas? Hola, ¿cómo te llamas? Yo me llamo María. Bienvenida al cole. ¿No sabes andar? Ni hablar. ¿No sabes nada? ¿Qué te pasa? Eres un poco raro. Mira, es muy fácil. Si quieres mover una mano, haces así. Y la mueves. Y si quieres hablar, haces así. Hola. Y lo haces. María, ven a jugar con nosotras. Y si te pica un brazo, ¿cómo te rascas? Yo cuando me pica un brazo no me puedo aguantar. ¡Oh, María! ¿Pero qué haces? ¿Quieres jugar conmigo a la comba? Mira, es muy divertido. ¡Qué rara es María! Ya sé lo que te pasa. A ti lo que te gusta es el fútbol. Máxima concentración. El delantero va a chutar. Es el máximo goleador del campeonato. Pero la portera es la más chula de la competición. Impresionante patadón le ha dado al balón, que se acerca como una bala a la portería. Un niño en la silla de ruedas ha metido gol. ¡Gol! ¡Pero qué rara es María! Señor, déjame a mí, que yo puedo. Muy bien, de acuerdo. Chocolate, chocolala, chocotete, chocolate, chocolate. Érase una vez una bruja enamorada de un príncipe. 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¡Capitán! ¡Salve a la doncella! ¡Auxilio, capitán! Solo vos podéis salvarme. No conseguiréis salvarla. La doncella está a buen recaudo. ¡Jo, jo, jo! El príncipe y la bruja fueron felices por siempre jamás. 1, 2,
2, 3 al escondite inglés y mover los niños pies. 1, 2, 3 al escondite inglés y mover los niños pies. ¡Ah, te he pillado! ¡Sí! Tú solito lo has conseguido. Vas a recuperarte y vas a andar y también hablar y vamos a viajar por todo el mundo. ¿Sabes que hay sitios donde comen hormigas? Bueno, no hace falta que comamos hormigas. María, hoy no puedes salir al recreo. Mira, está muy cansadito. Si quieres, puedes quedarte aquí con él y le haces compañía. ¿Qué te pasa? ¿No te apetece jugar hoy? ¡Sí! ¡Ya anda! ¡Soy la mejor entrenadora del mundo! Seguro que ha sido él. No nos podíamos imaginar que estuviera tan malito. Nunca se está preparada para algo así. Bueno, por lo menos ha sido por la noche y sin sufrir. La verdad es que su cara era de alegría. No sé cómo se lo vamos a decir a los niños. Sobre todo a María. Se había hecho muy amiga de él. Ya lo sé. Recogeremos sus cosas lo antes posible. Siento que hayas tenido que pasar por este trance. Buenos días, niños. Soy María, vuestra nueva professora. Se alguma coisa depender de você para mudar, querido, o que você faz? Estão faltando Barnabés, estão faltando Marias, que quando viu que no orfanato ele seria apenas um objeto, ela se transforma professora do orfanato. Que ela não queria que aquilo se repetisse. Eu não trouxe esse vídeo para te comover, não trouxe esse vídeo para te emocionar, mas como complemento da mensagem, ilustração, a
aproveitando um recurso que nós temos, para fazer você pensar. E se alguma coisa está dependendo de você para mudar, como fica? O que vai acontecer? Largue o seu exclusivismo, viva além de si mesmo, seja o Barnabé, seja a Maria de algum João Marcos. Que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar de pé. Queria chamar os músicos, os levitas, para me ajudarem no final desse culto. Quero terminar esse culto orando por você. Assim como Deus colocou essa palavra no meu coração, Deus sabia o porquê dessa manhã e para quem Ele tinha essa palavra programada. Qual coração Deus pretendia ou pretende alcançar? Que nessa manhã você possa sair daqui, pelo menos voltar para sua casa, diferente de como você saiu. E as preocupações do mundo não roubem a palavra que foi semeada ao seu coração. Eu gostaria de hoje orar por duas situações. Irmãos que estão sendo roubados dos propósitos de Deus. Pastor, talvez como Paulo e Barnabé, um grave problema me roubou do propósito de Deus. E orar por pessoas que talvez tenham um João Marcos em mente nessa hora e estão dizendo: eu quero ser usado por Deus para que esse João Marcos, para que eu seja o Barnabé desse João Marcos, para que eu seja a Maria desse orfanato, em nome de Jesus. Enquanto nós louvamos a Deus, ao Senhor, talvez você diga assim: pastor, tem algo que eu deixei para trás. Tem um João Marcos que eu deixei lá atrás. E eu não quero simplesmente deixar de lado. Quero hoje pedir a Deus que Deus faça de mim um Barnabé. Que Deus faça de mim uma Maria. Em nome de Jesus, enquanto nós louvamos a Deus esse cântico, Tu és minha vida, Jesus. Tu és meu alimento. Se Deus está falando ao seu coração, como está falando ao meu nessa manhã, se Deus está falando a você, e você está dizendo assim: pastor, eu quero que a partir de hoje sejam diferentes as coisas. E eu quero ser usado por Deus para isso. Você vai sair do seu lugar, você vai vir aqui à frente. Nós vamos orar. Nós vamos dizer: Deus, eu não quero voltar para casa um Paulo lá em Atos capítulo 15. Eu quero poder dizer: tem um João Marcos precisando de mim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Tu és minha vida, Jesus. És meu amigo. E a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim. Sou como vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. Tua presença
és tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Oh, sim, Senhor. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo. Tua vontade, declare isso ao Senhor. Doce Espírito, meu alimento. Oh, sem ti, Senhor, sem ti não há valor em mim. Sou como vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. Se nós queremos ser, Senhor, a tua presença, és tudo que eu preciso. Oh, sim, Senhor, a tua presença é o meu, Senhor, meu maior amor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Sim, Senhor, és tudo que eu desejo. Oh, atrai, Senhor, atrai o meu coração. Atrai, Senhor, atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Eu oro por essas vidas, Senhor Deus, que nessa manhã estão declarando isso. Deus, tudo aquilo que roubou Barnabé de nós, tudo aquilo que roubou Maria de nós, que nós nesta manhã possamos dizer: Deus, eu não vou deixar esse João Marcos morrer, Senhor Deus. Eu não vou abandonar, Senhor Deus, o orfanato. Não, Senhor Deus. Ajuda-me, Senhor Deus, a ser um instrumento, Senhor Deus, de Ti, ó Pai, para impactar a minha geração, a minha vida, Senhor Deus, a vida de outras pessoas. Em o nome de Jesus, Senhor Deus, que, ó Senhor Deus, as minhas mãos sirvam, Senhor Deus, para a Tua obra, para o Teu reino, que a minha mente não seja roubada, Senhor Deus, o Teu propósito, a Tua vontade. Que hoje, Senhor Deus, possa ressuscitar os Teus planos, os Teus sonhos sobre as nossas vidas. Que nós possamos sair daqui hoje e dizer: Deus, que nada venha impedir, Senhor Deus, o Teu querer e fazer em minha vida. Eu oro por esses irmãos que tiveram a coragem de sair dos seus lugares e dizerem: eu quero ser um Barnabé na minha geração, eu quero ser uma Maria na minha geração. Chega de viver talvez uma vida de esconde-esconde contigo, Senhor Deus. Chega de viver, Senhor Deus, fugindo da Tua vontade. Eu quero, Senhor Deus, ser aquilo que o Senhor deseja para a minha vida. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus nós oramos, Senhor Deus, e abençoamos estas vidas, para que elas saiam daqui e voltem, Senhor Deus, a ser um Barnabé, ser uma Maria, Senhor Deus. Nós oramos em o nome de Jesus. Em nome de Jesus, que toda a igreja de Cristo diga amém. Diga amém, querido.